aí, galera? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos ao ano de 2017, nosso primeiro plano de estudo que está sendo gravado em 2016, tá? Organização Força Máxima, como sempre. E dessa vez a gente vai ficar responsável aí pelo primeiro plano de estudo da segunda série, tá? Alguns detalhes são importantes, principalmente para a galera que está chegando agora, tá? É importante que você faça o plano de estudo antes de assistir essa videoaula. E essa videoaula, ela deve ser utilizada como suporte para que você possa se preparar ainda mais para os seus estudos, comparando as respostas com a do professor, para que você possa ter um bom preparo para a avaliação que você vai fazer. Tudo bem? Então, sem mais, vamos começar aí a nossa correção. Questão número 1, está dizendo assim, ó. A Guerra do Paraguai foi um conflito externo de maior repercussão para os países envolvidos. Paraguai, Brasil, Argentina e Uruguai. Quer quanto à mobilização e perda de homens, quer quanto aos aspectos políticos e financeiros. Essa guerra foi, na verdade, resultado do processo de construção dos Estados Nacionais no Rio da Prata e, ao mesmo tempo, marco nas suas consolidações. Os motivos que justificam a Guerra do Paraguai, ou Guerra da Tríplice Aliança, continuam gerando controvérsias 150 anos depois. Então, a gente percebe que é um conflito que não é muito bem resolvido, né? E a questão está pedindo assim, ó, apresente 2 motivos que expliquem essa guerra, tendo em vista as disputas na região do Rio da Prata durante a segunda metade do século XIX. Pois bem, a Guerra do Paraguai é um conflito que acontece no período do Segundo Reinado no Brasil, tá? O período está aí de 1864 até 1870, e a Guerra do Paraguai foi uma das primeiras iniciativas do Exército Brasileiro como instituição. É a primeira vez que o Exército foi requisitado numa questão internacional e conseguiu um certo prestígio por conseguir defender o Brasil nesse conflito de caráter internacional, como a própria questão mencionou. O texto nos diz também que esse conflito ele apresenta algumas divergências. Não se tem ao certo um acordo das fontes históricas sobre os motivos que levaram esse conflito a acontecer. Então aqui a gente tira a conclusão que alguns autores eles acabam tendendo, né, para um determinado lado, outros autores trabalham com outras explicações, tudo bem? E qual é o motivo que a gente pode ter, qual é o motivo que a gente pode trabalhar para a eclosão desse conflito? Bem, eu separei 2 aqui para vocês. O primeiro é aquilo que a própria questão menciona, que é o controle no Rio da Prata. Por quê? Essa região é uma região onde o transporte fluvial ele é bastante intenso. O país, ou o Estado Nacional, que consegue controlar o Rio da Prata, simplesmente seria o território que conseguiria ter entrada e saída em vários territórios da América do Sul. Por quê? Paraguai, Brasil, Argentina, Uruguai, porque todos esses países têm interesses na região do Rio da Prata. Porque o controle da navegação desse rio simplesmente permite a entrada e a saída de vários polos comerciais da América do Sul. Tá? Então, a questão da Cisplatina, a questão do chamado Cone Sul, da Bacia Platina, é uma região que chama a nossa atenção pelo fato de ser uma região estratégica, tá? Onde o controle dessa região permite o controle da entrada e saída de várias regiões da América do Sul. Por isso, a disputa por essa região. Uma outra causa que acaba fazendo com que a guerra aconteça é a invasão do território brasileiro. Dentro da ideia de soberania internacional, dentro do campo das relações internacionais, quando um país invade outro, ele acaba
abrindo o precedente para a declaração de guerra. E se você lembrar, nesse momento você tem como chefe de Estado no Paraguai Solano Lopes, o ditador Solano Lopes, e Solano Lopes ele tinha a ideia de gerar para o Paraguai aquilo que ele chamava de Paraguai Maior. Se você olhar para o Paraguai, ele apresenta uma deficiência geográfica, que é justamente o fato dele não possuir saída para o mar. O Paraguai ele não tem litoral. Daí a tentativa de Solano Lopes de construir essa saída, essa possível saída do Paraguai para o mar, para que ele pudesse explorar o comércio marítimo, que era o comércio que outras nações também da América do Sul já exploravam naquele momento. Então, para conquistar essa ideia do Paraguai Maior, ele começou a invadir alguns territórios, incluindo o território brasileiro. Então, Dom Pedro II, ele foi praticamente obrigado a declarar guerra a Solano Lopes, uma vez que o território brasileiro foi invadido e diante dessa invasão você precisava da declaração de guerra. Tudo bem? Então, eu tenho esses dois motivos aí que contribuíram para a guerra do Paraguai. Beleza? Vamos partir para a questão de número 2. É particularmente no oeste da província de São Paulo, oeste de 1840, não de 1940, que os cafezais adquirem seu caráter próprio, emancipando-se das formas de exploração agrária, estereotipadas desde os tempos coloniais no modelo clássico da lavoura canavieira e do engenho de açúcar. Cite duas semelhanças e duas diferenças significativas entre a exploração agrária cafeeira no oeste paulista do século XIX e o que predominou na lavoura canavieira no nordeste colonial. Então a questão aí é você trabalhar com as semelhanças e diferenças dos tipos de agricultura que foram desenvolvidos no Brasil. Então lá no século XVI você tem o predomínio no nordeste da produção de açúcar, da produção da cana-de-açúcar, e a partir do século XIX você tem o predomínio no sudeste da produção cafeeira. Então você vai trabalhar com as semelhanças e as diferenças desses dois períodos, desses dois momentos, dessas duas abordagens econômicas que o Brasil apresenta. Por exemplo, eu destaquei aqui como semelhanças o fato de ambos os modelos econômicos trabalharem com latifúndio. O que eu chamo, o que eu entendo como latifúndio? A grande propriedade. Então, se você olhar no Nordeste açucareiro e se você olhar também no século XIX a produção cafeeira, você vai perceber que você tem grandes propriedades. Tudo bem? E por que eu tenho grandes propriedades? Porque essas grandes propriedades, elas visavam o quê? A exportação. Então, o açúcar, ele era produzido no Brasil, mas ele era comercializado no mercado externo. A maior parte dele era exportado. O café, ele segue a mesma ideia. Ou seja, o café era produzido aqui no Brasil, mas ele também era o quê? Exportado. Tudo bem? E eu tenho a monocultura, uma vez que praticamente no século XVI o açúcar que mantém a pauta de exportação, é o produto mais importante, e no século XIX você tem o café. Agora, quando eu trabalho com as diferenças desses dois momentos, é importante você perceber que, no caso do século XVI, na produção de açúcar, eu tenho o predomínio da mão de obra escrava africana. Se eu entro no século XIX, principalmente se eu estiver falando de oeste paulista, eu começo a perceber que os fazendeiros de São Paulo optaram pelo trabalho livre, pelo trabalho assalariado. E dentro deste trabalho, ainda tem a peculiaridade do trabalho ser um trabalho imigrante. Lembre-se que, no século XIX, muitos imigrantes, principalmente imigrantes italianos, começam a entrar no Brasil para que eles pudessem substituir a mão de obra escrava. Lembrando que desde 1850, aqui ó,
desde 1850, eu tenho uma crise no modelo escravista. 1850 é um ano significativo. Acontece o quê em 1850? Eu tenho a assinatura da Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro. A Lei Eusébio de Queiroz, ela é uma sinalização de que a escravidão ela vai acabar. É o governo brasileiro se comprometendo em não mais trazer escravos da África para o Brasil. Então a escravidão, ela estava com seus dias praticamente contados. Todo mundo sabia disso. E por isso, os fazendeiros, eles traçaram a estratégia de trazer os imigrantes para que esses imigrantes pudessem suprir a necessidade do trabalho escravo. Tudo bem? Então, eu tenho semelhanças e diferenças dos dois modelos econômicos aí. Tudo bem? Questão 3, pessoal, vamos lá. Tem uma imagem, essa imagem ela retrata Dom Pedro II. Não sei se você está conseguindo ler aí, mas ele tem sobre o seu colo um jornal. A página central desse jornal está escrito O País. E você consegue observar que ele está dormindo, relaxado aí, completamente avesso a tudo que vem acontecendo. Tudo bem? Vamos para a questão. Está escrito assim, ó. Ângelo Agostini expressou sua crítica a Dom Pedro II em uma caricatura publicada na Revista Ilustrada em 1887. 1887 também um ano significativo. A gente já está aí no finalzinho do período imperial. Lembrando que a República ela vai ser proclamada no 15 de novembro de 1889. Ou seja, nós já estamos aí caminhando para a proclamação da República no Brasil. E caminhando também para outros fatos significativos, como, por exemplo, em 1888 é um momento que você tem o fim da escravidão no Brasil, ok? Aí a letra A está perguntando assim, conforme a imagem, qual é a crítica de Agostini ao imperador? Você consegue ver que a principal crítica, a ideia que se tem aí, apresentada na charge, na caricatura, é justamente a ideia do imobilismo, né? Eu utilizei o termo imobilismo de Dom Pedro II, de simplesmente observar que o Brasil ele atravessa uma crise, a monarquia nesse período atravessa um processo de crise e simplesmente Dom Pedro II ele não está, na linguagem popular, ele não está nem aí para o que está acontecendo, porque ele está dormindo, ele está imóvel, ele está inerte a tudo isso que vem acontecendo. Lembrando que uma das pressões que mais estão sendo feitas sobre Dom Pedro II seria justamente com relação à questão escravista, porque os escravistas nesse momento, os latifundiários, os donos de terra e os donos de escravos, simplesmente representam o setor mais influente, o setor mais poderoso, a elite mais poderosa que o Brasil tem. E essa elite ela está muito preocupada, porque é uma elite que tem como suporte, tem como um dos seus sustentáculos a mão de obra escrava. Está muito claro que a mão de obra escrava vai acabar, a escravidão vai acabar no Brasil. A opinião abolicionista, ela avança a passos cada vez mais largos. Isso acontece não só pela pressão que a Inglaterra vem fazendo para que o Brasil acabe com a escravidão, mas isso também acontece dentro do Brasil. Você tem Joaquim Nabuco, você tem intelectuais que nesse momento passam a defender o abolicionismo. Você tem pessoas, você tem ícones da história brasileira, como Machado de Assis, André Rebouças, que são pessoas que não são brancas e que apresentam um certo destaque, uma certa influência. Então, aquela ideia de que o negro só serve para o trabalho pesado, isso acabou desmoronando no Brasil, dado o sucesso dessas pessoas, a exemplo do próprio Machado de Assis e do André Rebouças, que eram pessoas não brancas, mas que conseguiram um certo destaque no finalzinho aí do século XIX. Então, a ideia é que
essa opinião anti-escravista, ela está avançando no Brasil. E essa pressão ela se dá em cima do imperador justamente pelo fato do seguinte, a escravidão vai acabar, mas e aí? O dono de escravo, ele vira para Dom Pedro II e vai dizer o seguinte, eu só comprei o escravo porque no Brasil tinha escravidão, então o senhor tem que me indenizar. A grande questão é essa. O que está sendo discutido no Brasil não é se a escravidão ela vai continuar ou não. Que a escravidão vai acabar não é novidade, todos sabem. Mas o que a elite brasileira, o que os latifundiários querem saber é justamente se eles vão ser indenizados ou não diante do avanço aí da opinião abolicionista, ok? Então, Dom Pedro II, ele deixa essa elite extremamente insatisfeita, ele deixa os latifundiários insatisfeitos por conta desse imobilismo. Ele não diz que vai indenizar, também não diz que não vai, e fica naquele impasse. E isso vai causando um clima cada vez mais instável para essa elite que dependia da escravidão. Por isso que a elite latifundiária, ela tratou de se resguardar através do incentivo para a mão de obra imigrante, porque ela sabia que Dom Pedro II mostrava essa certa calmaria, esse certo imobilismo em relação a tudo que viria acontecendo. Beleza? Olha a letra B. Indique e explique um processo que expresse a situação da crise vivida no final do Império. Pois bem, aqui você pode trabalhar com qualquer uma das três questões. Lembrando que a opinião abolicionista, eu já, em partes, acabei de apresentar para vocês, que seria justamente os chamados republicanos do 13 de maio. Quem são os republicanos do 13 de maio? Lembrando que 13 de maio de 1888 é quando ocorre a assinatura da Lei Áurea, que torna extinta a escravidão no Brasil. Então, quem são os republicanos do 13 de maio? Seria justamente esses republicanos que passaram a ser republicanos quando a escravidão acaba. Dom Pedro II ele foi muito importante para os latifundiários enquanto ele mantinha a escravidão funcionando. Depois que a escravidão acaba, Dom Pedro II simplesmente ele perde o seu valor. Lembrando que se eu estou falando de latifundiários, se eu estou falando da elite escravista, eu estou falando de uma galera que é muito poderosa. É uma galera que percebe que Dom Pedro II é importante enquanto mantém a escravidão para eles. Depois que Dom Pedro II não tem mais força, depois que Dom Pedro II não tem mais a própria força para manter a escravidão funcionando, não tem mais razão para que eles continuem mantendo o apoio ao Império. Por isso que essa galera ela vai migrar para o plano republicano. Então, a questão abolicionista é justamente o momento em que Dom Pedro II perde o apoio dos latifundiários e escravistas depois que a escravidão acaba. Quando a escravidão acaba, eu tenho simplesmente o grupo mais poderoso, porque é nessa galera que se concentra o dinheiro, a grana que o Brasil tem nesse momento, essa galera ela migra para o plano republicano. Tudo bem? Eu tenho também um outro motivo que contribui para a crise do Império, que seria a questão militar, que está atrelada ao que a gente trabalhou na questão anterior, que seria justamente os militares brasileiros, quando retornam da Guerra do Paraguai, eles retornam mais conscientes da sua posição frente aos problemas do Brasil. O exército brasileiro ele chega a ser requisitado para capturar escravos fugitivos. E o exército brasileiro concede a seguinte resposta: o exército não é capitão do mato. Essa afirmação mostra que o exército brasileiro está muito mais consciente do seu papel. E o exército ele começa a buscar um prestígio maior junto ao império, ok? O problema é que o imperador não está, no caso do Dom Pedro II, ele não está disposto a conceder aos militares os lugares, ou o lugar,
o prestígio que os militares estão exigindo, uma vez que Dom Pedro II ele tem um compromisso com a elite escravocrata, com a elite latifundiária, e ele acaba deixando os militares em segundo plano. É uma galera que para ele não interessa muito. Lembrando que os militares tiveram contato com militares ingleses durante a Guerra do Paraguai e eles puderam perceber o quão deficiente em termos de aparelhagem era o exército brasileiro naquele momento. O exército brasileiro não tinha canhões, o exército brasileiro ele não tinha, né, uma aparelhagem eficiente, porque o Brasil ele mantinha uma estrutura latifundiária. O Brasil não tinha uma indústria tal qual a indústria inglesa. Ué, professor, mas por que você está falando de indústria? Porque eu estou falando de aparelhagem do exército. Como é que você constrói armas, canhões, farda? Como é que você constrói essa aparelhagem? Isso se faz com indústria. Eu não vou reaparelhar o meu exército exportando café. Então, quando os militares eles percebem que Dom Pedro II ele está muito mais compromissado com a exportação, a agroexportação do café, eles percebem o seguinte, ó, a gente tem que se afastar do império porque Dom Pedro II, ele simplesmente, ele está muito mais preocupado com a agroexportação e com a elite latifundiária do que com os interesses e a possível reaparelhagem do exército brasileiro. Então, os militares, eles vão gradativamente se afastando do império. E o interessante é que os militares, eles chegam a fazer várias declarações públicas, criticando o modelo escravista, criticando o modelo do imperador, que de certa forma atrapalhava o desenvolvimento do exército, o desenvolvimento das forças armadas. E Dom Pedro II ele chega até a proibir os militares de fazerem declarações públicas, justamente pelos militares estarem atacando o império quase que abertamente. Então você também tem esse racha entre militares e a figura de Dom Pedro II. E eu tenho a questão religiosa. A questão religiosa seria a igreja também se afastando do império. Por quê? Porque a igreja ela não tinha autonomia no Brasil. Segundo o regime de padroado e segundo o regime de beneplácito, o que acontece? As chamadas bulas papais, os documentos que vêm da sede central da Igreja Católica, para que tenha validade no Brasil, é preciso do beneplácito do imperador, que seria justamente a sua aprovação. E o imperador, ele também tem uma intervenção direta na nomeação dos cargos da Igreja Católica. Os bispos, sacerdotes, os cargos eclesiásticos de uma maneira em geral, para que eles fossem validados aqui no Brasil, eles precisavam da aprovação do imperador. Então perceba, Dom Pedro II ele controla as leis e ele controla a nomeação de funcionários. É como se a igreja praticamente fosse uma instituição pertencente ao império. É como se a igreja fosse uma instituição pública. Então a igreja ela não tem autonomia. Então ela percebe que também dentro do império ela está presa, ela está imóvel. Essa que seria a ideia. Então a igreja ela também se afasta do imperador por conta desses motivos, né? Do padroado e do beneplácito. Ainda tem um problema que surge entre a igreja e a maçonaria, que é o fato da proibição de membros da maçonaria frequentarem os cultos da Igreja Católica. O imperador, ele não deu o beneplácito para essa lei, mas alguns padres alguns bispos resolveram seguir essa determinação e proibiram a entrada de membros da Igreja Católica, de membros da maçonaria na Igreja Católica. Isso gerou um grande descompasso entre o império e a igreja, porque a elite brasileira, inclusive a elite que era muito próxima do imperador, era uma elite maçônica, o próprio imperador era maçônico. Então essa lei estava prejudicando de repente um primo dele, alguém próximo dele, alguém que fazia parte do ciclo, né, daquilo que remontava a antiga nobreza portuguesa. Então o imperador ele chega a mandar prender os bispos
que impediram os maçons de entrar na igreja, mas depois ele manda soltar os bispos, mostrando que o império ele não tem mais aquela força de antes, tá? Então, daí, eu acho que se faz muito necessária a frase de José Murilo de Carvalho, grande historiador da UFRJ, meu professor, que diz o seguinte: o império ele não foi derrubado, ele caiu de podre. Por quê? Porque as principais bases ruíram e o império ele veio a desmoronar. Tudo bem, galera? Então, são essas duas questões aí que a gente tem na questão de número 3, beleza? Valeu! Questão 4, pessoal, vamos lá. Após a queda da monarquia, a República tentou ligar-se à memória da abolição. Seu principal argumento era a recusa do exército em capturar escravos fugidos. Reivindicava-se, assim, o reconhecimento dos republicanos militares como atores da abolição e redentores da pátria livre. Então tem essa ideia da república sendo associada à liberdade. Nas comemorações oficiais da abolição, o 13 de maio e o 15 de novembro eram apresentados como datas complementares de um mesmo processo de modernização do país, abrindo as portas do Brasil ao progresso e à civilização. De modo complementar, ligava-se o sistema monárquico à escravidão e ao atraso do país. Explique por que o regime republicano associou a monarquia à escravidão. Então, como é que você vai trabalhar essa questão aí? Como é que você vai explicar o porquê o regime republicano associou a monarquia à escravidão? Qual é o lema da nossa república? O lema da nossa república é a ordem e o progresso, o que inclusive está escrito na nossa bandeira. O progresso, que é o avanço, a tecnologia, a industrialização, o ingresso do Brasil dentro de uma ordem civilizada, só aconteceria se nós estivéssemos à ordem. E a ordem ela é garantida pela disciplina imposta pelo exército, que, se preciso for, utilizaria inclusive a força das armas. Inclusive, o papel do exército nesse momento é muito importante, porque o Brasil ele está vivenciando o terceiro momento político da sua história. O Brasil foi colônia, passou pelo regime imperial e agora você tem uma república. Você não sabe a direção que esse terceiro momento político da história ele vai obter. Então pode ser que dê errado. Então por isso é importante a presença dos militares para evitar que esse processo possa acabar desaguando numa revolução social. Lembrando que a elite dessa época ela tem uma preocupação muito grande em permitir um possível levante popular. Então tem que se controlar o povo, não pode deixar que esse povo vá às ruas, e principalmente em caráter de revolução. Então o progresso ele só é atingido, ele só é alcançado mediante a ordem. E a ideia de se associar a monarquia e a escravidão é justamente mostrar que a monarquia ela dificultava o progresso brasileiro. A escravidão, como ela é uma herança do período colonial, isso era visto como um anacronismo, isso era visto de maneira como se fosse atrasada, era uma coisa que entravava, impedia o Brasil de ingressar no modelo de civilização, impedia o Brasil de se adaptar a essa ideia de progresso, essa ideia de avanço, tudo bem? Então, a ideia de você associar a monarquia à escravidão é justamente você mostrar o atraso, o anacronismo, a deficiência de um determinado modelo anterior. E, ao mesmo tempo, você vai enaltecer a figura republicana, uma vez que a república ela é identificada como o quê? Como progresso, como avanço, não só a república, como também o abolicionismo. Então era como se o Brasil, quando ocorre o 15 de novembro, quando ocorre o 13 de maio, como a própria questão está dizendo, é como se eu estivesse abrindo as portas
para o Brasil começar a caminhar para frente. O Brasil ele está progredindo, o Brasil ele está avançando. E quando eu lembro da monarquia, quando eu lembro da escravidão, isso me representa o quê? Herança do período colonial, uma herança que é negativa, uma herança que simboliza o atraso. Tudo bem? Então você tem essa ideia aí na letra A. A letra B. Como a questão militar contribuiu para o fim do Império do Brasil? A gente já até trabalhou isso na questão anterior. Né? Os militares eles vão se aproximar, né, da ideia do positivismo, e o positivismo ele é uma ideologia francesa que vai ser introduzida aqui no Brasil no século XIX, e a ideia do positivismo é você trabalhar com esse caráter de superação, tá? De maneira que o império, a escravidão, monarquia, tudo isso foi visto como uma etapa atrasada, como uma etapa anterior. E o positivismo ele prega muito essa ideia da evolução, essa ideia de você identificar a sociedade como estágios que precisam ser superados. Então a monarquia e a escravidão, elas vão estar dentro desses elementos que precisam ser superados. E a república, ela vai surgir como elemento inovador, como elemento libertador. Então, os militares, quando se associam a essa ideologia positivista, eles começam a trazer, a implementar dentro do Brasil essa ideia de libertação. Libertação esta que só seria alcançada mediante a implementação do sistema republicano aqui no Brasil. Tudo bem? Então, a república, ela surge com esse caráter de superação. A república defendida pelos militares, ela surge com esse caráter de apagar essa herança negativa deixada pelo modelo imperial. Tudo bem? Vamos lá, pessoal, questão de número 5. Lembrando que a questão de número 5 encerra a nossa parte de História 1, tá? História do Brasil. A partir da 6, a gente já começa a trabalhar a História Geral. Vamos lá. A Lei Eusébio de Queiroz e a Lei de Terras, ambas de setembro de 1850, são consideradas marcos na modernização da sociedade brasileira. Explique o conteúdo de cada uma dessas leis. Simples, é isso? Bem, a Lei Eusébio de Queiroz, ela vai proibir o tráfico negreiro. Então, é o governo brasileiro se comprometendo em tornar ilegal, ou seja, é contra a lei, trazer escravos da África para o Brasil. Tudo bem? Essa lei, ela sinaliza uma iniciativa do governo brasileiro em acabar com a escravidão. Se o governo brasileiro reconhece que o transporte de escravos é algo ilegal, automaticamente eu percebo que existe uma iniciativa, uma inclinação do governo brasileiro em abolir a escravidão. Tudo bem? E a Lei de Terras, ela diz o seguinte: as terras devolutas. O que significa devoluta, professor? Devoluta significa livre. As terras livres, elas passam a pertencer ao Estado. E estas terras só podem ser adquiridas através de compra, que seriam compras organizadas, como se fossem leilões do Estado. Qual é o objetivo dessa lei? É você manter a propriedade latifundiária, ok? É você manter a propriedade de terra sobre aquelas pessoas, dentro do grupo daquelas pessoas que já possuíam meios para isso, que no caso seria o dinheiro. Então, você não pode se apropriar de uma terra, ainda que essa terra esteja livre, você não pode se apropriar dessa terra, porque teoricamente essa terra pertence ao governo. Para você ocupar essa terra, você vai ter que pagar por ela. O problema é que você não tem muita grana, principalmente se você for pobre. Então, a ideia é manter a estrutura agrária, manter o latifúndio dentro daquele grupo de pessoas que já são poderosos. Tudo bem? Então, aí você tem as duas definições para as leis. Letra B. Explique os motivos pelos quais ambas as leis são consideradas marcos da modernização da
sociedade brasileira. Primeiro, quando você percebe que vai ocorrer o fim da escravidão, a elite brasileira, ela começa a se organizar de maneiras diferentes. Por exemplo, ela vai trazer os imigrantes para o Brasil e esses imigrantes, eles vão trabalhar de maneira o quê? Assalariada. Então, quando eu tenho a introdução do trabalho assalariado, eu tenho o quê? Eu tenho o Brasil se adaptando a uma conjuntura um tanto mais moderna. Pelo fato de eu estar de maneira gradativa, está começando, mas eu estou largando o trabalho escravo e estou trazendo os imigrantes que vão trabalhar em caráter o quê? Assalariado. Então eu posso dizer que o Brasil ele estaria evoluindo, tudo bem? Um outro elemento interessante é que, vamos pensar com a cabeça do dono de escravos, beleza? Vamos lá. Vamos lá. Eu sou um dono de escravo no século XIX. O governo brasileiro assinou uma lei dizendo que não pode trazer mais escravos da África para o Brasil. Eu não tenho segurança para comprar escravo. Eu não tenho segurança por quê? Primeiro, o meu navio ele pode ser apreendido no meio do caminho e eu perder todo o investimento que eu fiz. E outra coisa, eu não tenho segurança para comprar o escravo. Ainda que esse escravo chegue aqui, ainda que ilegalmente o escravo consiga sair da África e chegar até o Brasil, eu cheguei lá no porto, comprei um montão de escravos, comprei 10 escravos. Gastei dinheiro pra caramba, porque o escravo ele é caro. Gastei dinheiro. Só que aí daqui a 1 ano a escravidão acaba. Eu perdi o meu investimento. Então eu, dono de escravos, eu não tenho segurança para continuar me valendo da escravidão. Então eu pego o meu dinheirinho que eu investiria na compra de escravos e vou investir em outra atividade. Só que eu vou construir hospital, escola, algo que não vai me dar retorno? Não, eu não vou fazer isso. Eu vou investir o meu dinheiro em bancos. Eu vou criar um banco no centro do Rio de Janeiro, no centro de São Paulo. Eu vou investir o meu dinheiro em fábricas, pequenas fábricas que começam a aparecer também na região sudeste. Eu vou investir o meu dinheiro criando uma infraestrutura no porto melhor, para o meu café ele sair com mais facilidade. Eu vou investir em malha ferroviária. É por isso que a urbanização do Brasil, o desenvolvimento urbano, ele começa nesse momento. Porque essa burguesia cafeeira, ela vai pegar esses investimentos que seriam feitos na escravidão e vão começar a investir em outras atividades produtivas, visando o retorno de capital. Então, eu tenho o Brasil se modernizando através da introdução aí dessas leis, tudo bem? Então é isso, galera. Questão 5 foi. Vamos lá, galera. Questão 6. Lendo o texto. Frederick Jackson Turner, em O Significado da Fronteira na História Americana, de 1893, apresentou-nos um determinado imaginário sobre o Oeste. Até os nossos dias, a história americana foi em grande medida a história da colonização do Grande Oeste. A existência de uma área de terras livres, sua contínua recessão e avanço do povoamento americano em direção ao oeste explicam o desenvolvimento americano. Então aí você tem um mapa dos Estados Unidos, tá? E essa parte mais clara aí seria justamente as terras a oeste. As terras que vão ser ocupadas ao longo do século XIX, tudo bem? Mais aí próximo do Atlântico, mais próximo do Oceano Atlântico, é justamente as 13 colônias, o território primitivo, o território que ainda teria sido a América Inglesa, beleza? Comparando as duas perspectivas, o texto e o mapa sobre a expansão territorial no século XIX, aí está pedindo para você responder se o Oeste era uma região despovoada, aguardando a colonização pelo homem branco, e justifica a sua resposta. Quer dizer, com certeza o professor deve ter trabalhado isso na sala de aula com você, mostrando como é que se deu esse processo de ocupação das terras a oeste, tá? A resposta para essa pergunta é não. O Oeste não era uma região despovoada. Por quê? Porque nessas terras você tinha comunidades indígenas que foram exterminadas, sua maior parte, teria sido exterminada pelo homem branco,
para justificar essa investida do governo norte-americano em ocupar essas terras a oeste. Daí que se vem a frase muito conhecida que se diz que índio bom é índio morto, não é isso? Porque o índio, ele se mostrava nesse momento como um obstáculo, ele se mostrava como um empecilho a esse projeto norte-americano que visava levar o progresso para essa região. A justificativa para o extermínio dessas populações seria justamente essa ideia do progresso que seria introduzida na região do oeste. Tudo bem? O interessante é que nesse momento que é construído o estereótipo do índio, que é muito retratado em filmes de Velho Oeste, né, o Faroeste. Você vai ver que o índio ele é sempre tratado como uma figura sanguinária, como uma figura selvagem, como alguém ruim. E o homem branco, né, o cowboy norte-americano, ele chega lá para libertar ou simplesmente para salvar a população do índio, que é uma pessoa muito má. O índio ele é mau. É assim que os filmes retratam. Quando na verdade não é bem por aí. O índio, muitas das vezes, ele estava defendendo um território que era dele, que era dos antepassados dele. O homem branco que era o invasor daquela região. Mas a história americana, ela prefere passar por cima disso, na maioria das vezes. Tudo bem? Então, não era uma região despovoada, dada a presença de comunidades indígenas ali. Na letra B está pedindo assim, ó, cite duas motivações econômicas que tenham levado o grande capital a investir nessa expansão territorial, atraindo para lá imigrantes e habitantes das cidades do leste. Quer dizer, por que eu tenho essa região sendo ocupada? Primeiro, eu tenho a descoberta da região da Califórnia, onde você tem metais preciosos. Ali eu tenho a chamada corrida do ouro. Então eu tenho muita gente migrando para a região da Califórnia em virtude da exploração do metal precioso. Tudo bem? Isso justificou a ocupação de terras a oeste. E eu tenho também a Homestead Act, né, em 1862, que é uma lei do governo de Abraham Lincoln que institui o seguinte, que todo homem, todo cidadão americano tem o direito de 160 acres, unidade de medida da época, de terra. Não importa se você é branco, amarelo, africano, não interessa. Cidadão americano tem o direito de ocupar essas terras. Então, a gente percebe uma diferença, até quando a gente compara o processo de ocupação da terra no Brasil, do processo de ocupação da terra do governo norte-americano. Ou seja, o governo americano permitiu que o seu cidadão ocupasse as terras. Só que era aquela parada. Tem uma questão interessante aqui. Você tinha que ocupar a terra, você pagava unicamente pela taxa de registro, mas quem tinha que defender a terra era você. O governo ele não vai te ajudar em nada. Isso também é interessante. É por isso que a figura do cowboy norte-americano ela é muito bem marcada. Porque o americano ele tinha que ir ocupar essa terra e ele é que tinha que se virar de defender essa terra de possíveis ataques dos índios, que na verdade estavam defendendo seus territórios, de uma possível briga pela ocupação da terra, né, invasões, esse tipo de coisa. Então o governo, ele incentiva a ocupação, mas a proteção da terra vai ficar a cargo particular. Você ocupa, mas você ao mesmo tempo é obrigado a defender a terra. Tudo bem? Então, como eu sei que se eu for a oeste, se eu caminhar para o oeste, eu tenho direito a 160 acres de terra, eu vou ocupar aquela região, porque eu quero ser dono de terra, eu quero ter um pedaço de chão, uma vez que nessa época isso também era um caráter importante. Mas o que mais vai justificar essa questão da ocupação de terras a oeste seria o destino manifesto, seria a questão, né, da própria ideia de progresso que os norte-americanos vão imprimir nessa região, que inclusive a gente vai discutir nas questões seguintes aí, beleza? Valeu, galera! No fim do século... Questão 7, pessoal, tô acelerado. No fim do século XIX, Frederick Jackson Turner, mesmo cara da questão anterior, elaborou uma tese sobre a fronteira
como definidora do caráter dos Estados Unidos até então. A força do indivíduo, a democracia e a informalidade e até o caráter rude estariam presentes no diálogo entre a civilização e a barbárie, que a fronteira propiciava. As tradições europeias foram sendo abandonadas à medida que o desbravador se aprofundava no território em expansão dos Estados Unidos. Em relação à questão da fronteira dos Estados Unidos, responda: de quais grupos ou países essas terras foram sendo retiradas no século XIX? Bom, você sabe que as terras a oeste, elas não estavam despovoadas, porque ali existia a presença de comunidades indígenas, como a gente viu na questão anterior. Só que aqui eu adiciono a presença também dos mexicanos, lembrando que alguns territórios, nesse processo de expansão, nesse processo que eu chamo de marcha para o oeste, foram tomados, conquistados aí pelos mexicanos. Aliás, dos mexicanos, né? Os Estados Unidos roubaram alguns territórios pertencentes aos mexicanos. A exemplo do território do Texas, tudo bem? Parte desse território pertencia ao México e, por interesses econômicos, os Estados Unidos moveram uma guerra contra os mexicanos para poder tomar esse território. Lembrando que aqui, ó, eu tenho petróleo, tá? Por isso os Estados Unidos mostraram bastante interesse em ocupar essa região, que pertence aos norte-americanos até os dias atuais. Tudo bem? Então, os grupos que acabaram perdendo suas terras, perdendo seus territórios para os norte-americanos, frente a esse processo expansionista, eu destaco os indígenas e os mexicanos. Tudo bem? Lembrando que as formas de ocupação desse território, desses territórios a oeste, seriam de diversos tipos. Alguns territórios vão passar a fazer parte dos Estados Unidos por conta de acordos diplomáticos, alguns deles travados com a França. Os Estados Unidos eles vão comprar alguns territórios, outros eles vão tomar através da guerra. Então, a guerra, a compra e a negociação são as formas de anexação desses territórios a oeste. Tudo bem? A letra B está perguntando: o que foi o Destino Manifesto e qual o seu papel nessa expansão? Pois bem, a ideia do Destino Manifesto é uma ideia dos Estados Unidos de levar a civilização a essas regiões que ainda não são desenvolvidas. Ou seja, eu tenho esse destino. Lembrando que isso está intimamente ligado à base de ocupação dos Estados Unidos, que é uma ocupação puritana. Lembrando que o puritanismo nada mais é do que o calvinismo inglês. E você lembra das suas aulas aí do ano passado que o calvinismo ele trabalha com aquela ideia de quê? De predestinação absoluta. Existe um grupo de pessoas que são eleitas por Deus e esse grupo de pessoas eles vão ser o quê? Eles vão ser salvos. Eu sou um escolhido por Deus. Então vamos lá. Eu sou um escolhido que vou dominar uma região nova. Essa região nova, quem eu me deparo nessa região nova? Me deparo com índios. Os índios, eles adoram o sol, adoram o vento, adoram a terra. Esses caras, eles não vão ser salvos. Então, eles não sabem o que é salvação. Então, eu é que tenho que dominar essa região. A chance que esse índio tem de ser salvo depende de mim. Olha só a ideia do Destino Manifesto. Então, eu vou ocupar essa região porque eu sou escolhido por Deus para ser salvo. Se eu sou escolhido por Deus para ser salvo, eu é que tenho que dominar essa região. Então, a ideia do Destino Manifesto, ela também está atrelada a esse princípio religioso. Uma vez que a ocupação americana, né, a ocupação dos Estados Unidos lá nas 13 colônias, ainda na sua base primitiva, ainda era uma ocupação o quê? Calvinista, puritana. Tudo bem? Então, o Destino Manifesto, dentro dessa ideia de levar o progresso a essas regiões que até então não eram desenvolvidas. Tudo bem? Questão 7, ok. Questão 8, pessoal, vamos lá. Leia a letra da canção e o documento que segue. Fruta estranha.
Árvores do sul produzem uma fruta estranha, sangue nas folhas e nas raízes, corpos negros balançando na brisa do sul, frutas estranhas penduradas nos álamos, cena pastoril do valente sul, os olhos inchados e a boca torcida, perfume de magnólias doce e fresco, então o repentino cheiro de carne queimando. Aqui está a fruta, para os corvos arrancarem, para a chuva recolher, para o vento sugar, para o sol apodrecer, para as árvores derrubarem. Aqui está a estranha e amarga colheita. Todas as pessoas, aí já é o documento, todas as pessoas nascidas e naturalizadas nos Estados Unidos e sujeitas à sua jurisdição são cidadãos dos Estados Unidos e dos estados em que residem. Nenhum estado poderá fazer ou criar qualquer lei que crie privilégios e imunidades para cidadãos dos Estados Unidos. Nenhum estado poderá privar qualquer pessoa da vida, liberdade e propriedade, nem negar para qualquer pessoa a igual proteção das leis. O interessante é que se a gente pegar esse documento nos dias de hoje, ele ainda teria algumas controvérsias, né? Que diga no século XIX. Pois bem, a composição Fruta Estranha ficou conhecida nos Estados Unidos pela interpretação de Billie Holiday, que cantou pela primeira vez em 1939. Desde então, essa composição tornou-se símbolo do protesto, aludindo a uma prática cotidiana contrária à emenda constitucional datada de 1868, considerando-se o exposto explique. A relação entre a composição e a questão racial, com base no contexto da Guerra Civil norte-americana. Então, pegando aí, abusando um pouco da análise do texto, vamos fazer uma análise um tanto quanto literária aí, tá? Pegando a música, o nome Fruta Estranha, você consegue perceber que ela vai fazer uso de alguns termos fortes, como, por exemplo, sangue, boca torcida, carne queimando. Na verdade, esses termos aqui, eles remontam à ideia de quê? O que você consegue perceber? De sofrimento, não é isso? Sofrimento, que era justamente aquilo, que era justamente o sentimento que os negros, que ainda eram escravos, eles acabavam enfrentando nas colônias do Sul. Lembrando que nas colônias do Sul você tem o modelo escravista como modelo predominante, beleza? E quando a gente leva essa questão para a discussão da Guerra Civil, o que você tem que lembrar? Você tem que lembrar que a escravidão, ela foi uma das principais causas para que a guerra entre Norte e Sul, que é a Guerra Civil, ela viesse a acontecer. O que você tem? No momento em que as terras a oeste elas estão sendo ocupadas, o Norte e o Sul, eles começam a disputar o controle desses territórios. Uma vez que os territórios do Norte querem utilizar esses novos territórios do Oeste como mercado consumidor. Só que para que esses territórios sejam mercados consumidores, não pode ter mão de obra escrava ali. O escravo ele não recebe nada para trabalhar. Então o Norte ele quer que esses territórios sejam adébitos da mão de obra livre. E do outro lado, o Sul, ele não quer que esses territórios tenham mão de obra livre porque é uma ameaça para o modelo escravista. Então você tem o Norte querendo que os novos estados sejam livres e o Sul querendo que os novos estados, sejam o quê? Escravocratas. Daí, dessa disputa entre Norte e Sul pelos novos territórios é que você tem a Guerra Civil, tudo bem? Então a Guerra Civil ela acontece por conta desse problema da escravidão. Um problema que é nítido, dado o caráter de sofrimento enfrentado pela população negra nas colônias do Sul. E lembrando que isso não está de acordo com o que a lei dizia na época, uma vez que a lei dizia que todo cidadão teria direito à liberdade, só que isso não se aplicava aos negros, tudo bem? Olha a letra B. Como a metáfora fruta estranha refere-se à contradição entre as leis e as práticas políticas e sociais do sul dos Estados Unidos. Muito simples.
né? Aliás, o termo fruta estranha é justamente por conta disso. Você tem uma fruta estranha, você tem um grupo de pessoas as quais as leis que deveriam contemplar todos os cidadãos, como a própria lei está dizendo, todo cidadão americano, todo cidadão dos Estados Unidos. Só que essa ideia de liberdade, ela não se aplica à população negra. Então, por isso, os negros, eles são o quê? A fruta estranha. Uma vez que eles não estão dentro do conceito de cidadania que simplesmente deveria ser aplicado para todos os cidadãos, porque eles ainda são presos, ainda permanecem em cativeiros, ainda são obrigados a trabalhar sem receber nada, ainda recebem maus tratos, entre outras coisas. Tudo bem? Então, questão 8 já foi. Questão 9. De puramente defensiva, tal qual era, em sua origem, a doutrina Monroe, graças à extensão do poder norte-americano e às transformações sucessivas do espírito nacional, converteu-se em verdadeira arma de combate sob a liderança de Theodore Roosevelt. Qual a proposta da doutrina Monroe? Bom, questão bem simples, né? A doutrina Monroe é uma política externa que vai ser estabelecida pelo presidente James Monroe em 1823, e essa política, ela tem como lema a América para os americanos. É uma política externa dos Estados Unidos, onde os Estados Unidos, eles querem marcar a América como sua área de influência, só que para isso, os norte-americanos, eles precisam afastar os interesses externos, leia-se europeus, sobre o continente americano, beleza? Então, essa doutrina, ela tem, além desse lema América para os americanos, o objetivo é fazer com que os Estados Unidos mostre a sua postura de não intervir em assuntos europeus, ou seja, eu, Estados Unidos, eu não vou intervir na Europa, mas eu também não vou aceitar intervenções europeias em assuntos americanos. Então é aquela parada, eu não me meto com vocês, mas eu também não quero que vocês se metam conosco. Essa que seria a ideia. Alguns críticos dessa doutrina vão dizer que isso, na verdade, seria América para os americanos, vírgula, do norte. Porque, na verdade, a chamada doutrina Monroe, ela serve para estabelecer ou marcar a América como área de influência dos Estados Unidos. Isso vai ficar mais claro quando a gente trabalhar a questão, a letra B. Acompanhe comigo. Explique a razão pela qual a doutrina se converteu, ou seja, passou a ser uma outra coisa, em arma de combate sob liderança de Theodore Roosevelt. Por quê? Porque mais tarde você vai perceber que essa doutrina, chamada doutrina Monroe, ela vai se transformar naquilo que ficou conhecido como Big Stick, que a gente chama de política do grande porrete, que seria justamente aquela ideia desenvolvida pelo imperialismo norte-americano no diálogo com as nações americanas. Eu falo manso, né, no caso dos Estados Unidos, mas eu tô com um porrete na mão. Então, ao mesmo tempo que eu vou falar manso com você, mas você tá vendo que eu tô com aquele porrete na mão. Quer dizer, você sabe que eu estou utilizando a mansidão, porém, você sabe que a repressão ela pode acontecer. Você não escuta o cara, você fica olhando, tu fica com medo do porrete. Ou seja, a ideia é você usar a força. E muitas das vezes, essa força, ela não precisa ser uma força militar. Você tem a força econômica, você tem a força cultural, você tem a força política. Ou seja, os Estados Unidos, eles adotam uma postura cada vez mais o quê? Imperialista, no sentido de dominar a América, o continente americano como um todo, e muitas das vezes utilizar a força para executarem esse domínio. Como eu falei, nem sempre a força precisa ser a força militar. Beleza? Então, questão 9, ok. Vamos lá, galera, questão 10, para a gente acabar. O problema agrário está na base dos conflitos sociais e políticos na história do México, desde a independência até a Revolução. Todas as tentativas de mudança estrutural, independência
reforma, porfiriato, revolução, decorrem da necessidade essencial de resolver essa questão chave, que é justamente essa péssima distribuição das terras que você tem no México. Identifique o problema agrário, o qual se refere ao autor do texto, e estabeleça a sua relação com a Revolução Mexicana de 1910. Bom, o problema agrário seria essa distribuição o quê? Latifundiária. O fato de você ter muitas terras nas mãos de poucas pessoas, ok? Você tem muitas terras nas mãos de poucas pessoas. E no México você tem uma população camponesa, indígena, que é muito grande. Uma população que é oprimida, uma população que é muito pobre, miserável. E, certo momento, essa grande quantidade, essa massa de camponeses explorados, isso começa a resultar em problemas, beleza? Agora, a relação que essa péssima distribuição da propriedade fundiária, a relação que isso vai ter com a Revolução, é uma relação total. Até porque, se você pegar os líderes da Revolução Mexicana, Emiliano Zapata e Pancho Villa, você vai ver que a base da ideologia revolucionária seria justamente a distribuição de terras, ou seja, a reforma agrária. A ideia dos líderes da Revolução Mexicana seria justamente promover uma distribuição de terras que tivesse um alcance maior e que pudesse abarcar essa população indígena pobre que durante muito tempo simplesmente não participou de questões políticas, não participou de questões essenciais. Então lembre-se que, se tratando de Revolução Mexicana, o problema agrário acabou sendo o problema maior. Por isso, os líderes do processo de revolução defendiam a ideia de uma distribuição de terra que fosse mais justa. Tudo bem? Galera, bons estudos para todos. A gente encerra aqui a correção do nosso plano de estudo. Até a próxima. Beijo!